Seja muito bem-vindo. Deus vê o que o mundo ignora. Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida tão cega que não conseguimos ver a necessidade dos nossos irmãos. Eu digo os mais pobres, pessoas com necessidades básicas, que é o alimento e a roupa. Nós fechamos os nossos olhos para o Evangelho, pois o Evangelho nos ensina a ajudar o mais necessitado, aquele mendigo, aquele que está precisando. Mas a correria do mundo, a falta de tempo, porque o tempo que está sendo gasto está somente trabalhando e buscando coisas materiais e fechando o coração, se fechando para aquilo que é a verdade. Quantas pessoas também que no sofrimento em silêncio, às vezes nós estamos numas amizades e não conhecemos o coração do irmão que está ao nosso lado, que está sofrendo, que muitas vezes está na depressão, mas não se abre, se fecha, não conta. Será que nós estamos sendo cristãos? Não cuidando daqueles que estão próximos de nós? Será que se fechamos tanto para o Evangelho que a palavra de Deus não entra no nosso coração porque temos um coração de pedra? Nós precisamos começar a abrir o nosso coração para as pessoas necessitadas. Às vezes, dentro de casa, o marido e a mulher, às vezes não tem diálogo e um está sofrendo tanto. Quantas vezes nós vemos o pai e a mãe ali vivendo, parece que estão vivendo bem e pouco tempo depois um tira a própria vida. Estavam numa depressão tão profunda que às vezes o marido nem viu, nem perguntou. Que amor é esse? Porque se fechamos para a palavra de Deus. Quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, nós vamos lendo, e hoje você vai se surpreender com esta passagem que nós vamos ler. Talvez você nunca ouviu na palavra de Deus, e olha como a palavra de Deus, aqui tem tudo, na Bíblia tem tudo, é um manual de como viver a nossa vida aqui na terra. Olha só, mas nós não queremos, que Deus Ele coordene, que Ele envie o seu Espírito Santo e nos ajude a viver a nossa vida. Nós queremos viver sem a palavra de Deus, sem Deus, achando que nós sabemos viver. Sem Deus ninguém consegue viver, porque Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é a vida, somente Ele pode nos ensinar a viver, e com a sua palavra. Olha o que Ele diz, é muito forte essa palavra. Lucas capítulo 16, versículo de 19 a 31, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem o de lá passar para cá. O rico disse:
rogo-te, então, Pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormento. Abraão respondeu: eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou-lhe: não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui o Senhor fala de um rico e de um mendigo. E esse mendigo está à porta do rico para matar a sua fome. O que ele come, as migalhas que sobram da mesa do rico. E a palavra nos conta que até os cães lambiam as suas feridas. Mas no reino de Deus, depois que os dois morrem, inverte a situação. Agora, Lázaro, o pobre, está no seio de Abraão e o rico está no fogo eterno, no inferno, diz a palavra. E o rico pede a Abraão, porque ele tem 5 irmãos, que mande Lázaro na casa dos irmãos, e os 5 irmãos vão ver Lázaro vivo, ressuscitado, e vão acreditar no céu, que vão acreditar na eternidade com Deus e vão mudar de vida. E Abraão fala que lá eles têm quem? Moisés e os profetas. Está nos ensinando que ali eles têm a lei e os profetas. Eles têm um ensinamento já para obedecer, mas não obedecem. Digo para você, o problema está aqui na riqueza? Não, porque se este rico usasse de compaixão com o pobre, poderia ganhar o céu sim, por causa da caridade. Ele tem, mas ele não tem o coração preso aos bens materiais. Mas este rico, ele nem olhava para o pobre mendigo Lázaro. Agora ele quer, depois que morreu, quer que Lázaro vá à casa dos seus irmãos. Agora reconheceu Lázaro. Lázaro está no seio de Abraão, vivendo bem agora na eternidade. Mas o rico não. O que o Senhor está nos ensinando é que nós não devemos ter apego aos bens materiais, mas sim ter um coração bondoso, caridoso. Amar os nossos irmãos não é somente proclamar o evangelho, mas sim, se tiver alguma necessidade, seja de alimento, de roupa, que nós devemos, se nós temos condições, ajudar, porque somos irmãos em Cristo. Ter um coração caridoso não é você se trancar na sua casa e viver a sua paz somente ali, e o mundo que se exploda. Que tipo de cristão você é? Eu sei que é difícil de sair da sua casa e visitar os irmãos. É difícil porque você se acomodou, e a nossa carne, ela gosta de se acomodar. Ela tem o pecado da preguiça. Mas se você der um passo adiante, é o primeiro passo para ir para o céu. Visitar o irmão. Nós precisamos ver se tem pessoas, irmão, e eu digo irmão, não o teu irmão de carne, de sangue. Os irmãos por parte de Deus, porque somos todos irmãos. Nós ir visitar uma casa, fazer uma oração, não está precisando de nada, meu irmão. Ver alguma coisa no necessitado, isso é caridade. O rico não conseguia ver o mendigo que estava à porta da sua casa com fome. Que coisa mais triste. Aí o Senhor fala, no versículo 25, filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males, por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Os males que Lázaro tem, se o rico ajuda ele melhora a sua vida. Se o rico tivesse um coração
que cedesse a palavra de Deus, de ajudar os irmãos, de amar, obedecer os mandamentos. É isso, de amar o próximo como a si mesmo, teria ganhado o céu. Mas era fechado, e aqui conta somente de um mendigo. É como se aquele mendigo fosse um nada para ele, virasse a cara para não ver a podridão do mendigo. E o mendigo está ali precisando. Depois, quem ganhou a coroa da vida? O mendigo, aquele que não tinha nada. Que sejamos caridosos com os nossos irmãos, porque daqui não vamos levar nada, nós só vamos levar aquilo que nós fizemos de bom para com os nossos irmãos. Os bens ficam tudo, a esposa fica, os filhos ficam, todos eles ficam, mas é eles que nós vamos ter que amar aqui na terra. As pessoas nós precisamos amar o próximo é aquele que está mais próximo de mim. Quem é o meu próximo? Aquele que está mais próximo. Ame essa pessoa. Deus está mandando essa pessoa para você amar. Então ame, que sejamos homens cheios da graça de Deus e do amor de Deus, cheio ao ponto de transbordar e amar o irmão como a nós mesmos, obedecendo o mandamento do Senhor. Deus te abençoe.